Aí, pessoal, meus cumprimentos. Agora é com o Matoso, vai abordar economia. Vai dar aula de economia? Não, gente, não. Quando a gente fala de economia, a gente fala de comprar, vender, ganhar, está desempregado, está empregado, tem vaga, não tem, se formar, bababá, enfim, tá certo? Custo, benefício, vai embora. A vida toca. Ah, porque tem que falar da vacina, da UTI. Graças a Deus estão fechando UTI por aí. Mas fechando por quê? Porque a doença está indo embora com a graça de Deus, mas a gente tem que se cuidar. Mas para fazer tudo isso, precisa de uma economia forte. E apesar de tudo, né, do problema que nós tivemos enfrentando a pandemia, a economia, queiram ou não queiram, a partir de um braço forte, antipatizado por alguns, porque resolveram polemizar aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, qual é mais importante, a vida ou a economia? Essa discussão atrapalhou, foi a vida de muita gente. Mas o fato é que se a economia não tivesse vingado em vários setores, eu não sei se nós teríamos dinheiro para comprar vacina e tratar da questão da pandemia, né, e do Covid-19. E eu tenho aqui uma jovem gerente de marketing da Estação Cosméticos. E Estação Cosméticos, alguém pode até fechar a cara, né? Mas tem alguma coisa a ver? Vocês foram essenciais, ficaram abertos. Como é que foi? Tamires, de que Tamires? Desculpa. Tamires Oliveira. Tamires Oliveira, uma satisfação muito grande ter você aqui, falando em nome da Estação Cosmética, que a gente conhece de nome, até eu já fui em determinados momentos, ali na Cidade Nova, para ser mais claro. Tratar dessa questão. Vocês foram olhados assim em determinado momento como... Com certeza, com certeza. Vocês eram essenciais? Nós nos tornamos essenciais desde o primeiro dia que abrimos a primeira loja. Nosso KENAI, que faz parte das nossas atividades da empresa, nosso primeiro KENAI diz que nós somos de atividade de higiene e cuidado pessoal. Então ele fazia parte também do serviço essencial. Você falou o nosso primeiro? KENAI. KENAI. Isso. Vamos traduzir para o ignorante aqui o que é KENAI. Nosso KENAI é o nosso registro de atividade. Registro de atividade. Como o nosso primeiro KENAI, higiene e cuidado pessoal. Ah, perfeitamente. É como que dissesse assim, eu tenho 10 itens que eu tenho que tocar. O primeiro item é esse daqui. Isso mesmo. Tá certo? Isso mesmo. Então nós poderíamos dizer, no caso, então, higiene e limpeza. Higiene e limpeza é absolutamente essencial. Isso, absolutamente. O cuidado com o cabelo não é só estético, não é só dermatológico no sentido da palavra. Ele é basicamente higiênico. E como na época do coronavírus, quando entrou a primeira fase, o lockdown, nós passamos justamente nessa parte de explicar o cuidado com o cabelo, com as mãos, né? Cuidado com a higiene. A bactéria ela se proliferava e ela ficava, né, nas roupas, na mão, no cabelo, no rosto. Então, o cuidado, ele era próprio para cada parte do corpo. Então, a estação, ela também entrava nessa parte. Bem, eu quero logo dizer para vocês o seguinte, que na conversa um pouco antes aqui com a Tamires e com a Adriana, que faz parte da equipe de marketing, né, da Estação Cosmético, quando você olha assim, Estação Cosmético, você pensa estética, como é que chama? Maquiagem e tal. Salão. Ah, nada a ver, isso aí não é prioritário, isso não sei o quê. Quer dizer, não é bem assim. Mas quando você olha Estação Cosmético, essa era uma primeira impressão que poderia dar, inclusive, para a própria autoridade. Vocês devem, os proprietários, que é a dona Rita... E o seu Silveira. O seu Silveira. Isso. E a sua equipe para explicar para os governantes, não, gente, nós somos essenciais, sim. Exatamente. Passamos vários dias tentando, tanto explicar também para o cliente a necessidade de nós estarmos abertos, né? O cliente ter o conhecimento de que na estação ele não ia encontrar só coloração ou então só produtos de beleza. Ele ia encontrar o shampoo, que ia limpar o cabelo da criança, ia limpar o dele, produtos de limpeza para mãos, na higiene das mãos, eu tenho álcool em gel. Eu trabalho com borrifadores também que ajudam na limpeza da casa para estar tirando as bactérias de maçaneta de porta, de mesas. Então isso era importante e nós também trabalhamos com isso, sempre trabalhávamos e com a pandemia nós fortalecemos também esse setor. Agora, na pandemia, quer dizer, a gente, porque isso foi uma questão mundial, mas aqui no Brasil a gente viu isso com mais ênfase, talvez pela própria falta de instrução, de educação que o povo tem, de mais informação, em vez de nós não temos uma informação tanto plural, era muito, porque houve
uma politização nas coisas. Isso. Então houve muitos interesses, que na minha modesta opinião, eu me dou o direito de pensar, eu não sei até onde realmente estavam preocupados com a vida e com a saúde das pessoas. E aí a coisa foi cambando para a discussão ideológica, política, Exato. partidária e já eleitoral, esquecendo a essência. E aí teve um aspecto que não é... Na hora que você falou, a gente fala em pandemia, Tamires, a gente falou só no coronavírus. Nós esquecemos de derrame cerebral, esquecemos de doença do pulmão, esquecemos das doenças cardiovasculares, esquecemos de colo do útero, de próstata. É impressionante, como se não houvesse, pesquise e veja quantas pessoas morreram com essas doenças. Exatamente. São centenas de milhares, mas que a própria mídia não divulga. O que eu quero dizer com isso? Que independente da pandemia, essas necessidades continuam, porque outras doenças, outras endemias, né, estão por aí. Exatamente, exatamente. E a gente justamente, como eu lhe falei, nós já trabalhávamos com todo esse cuidado, né? Inclusive produtos antialérgicos e polialergênicos, né? Para pessoas que têm algum tipo de alergia. Então são produtos assim que a gente já trabalhava justamente pensando em todos os aspectos, não é só a questão estética, né? Do autocuidado e da higiene, era principalmente também a questão de se cuidar, de se preservar enquanto saúde e autoestima também, claro. Pois é. O Brasil está passando, são mais de 2 milhões de pessoas formadas, inclusive com pós, né, pós-graduação, estão desempregadas, não têm emprego. O Brasil tem alguns milhões de trabalhadores informais. Lamentavelmente, ainda temos o desemprego que passa de 14 milhões, mas tem havido crescimento em várias situações. Aquela questão do micro e pequeno empreendedor tem melhorado muito, a gente já fez matérias com relação a isso e vamos fazer mais ainda. Mas nessa dificuldade que aconteceu, as pessoas foram se descobrindo, né? Foram buscando outras alternativas. E eu te pergunto, nessa luta, a Estação Cosméticos, ela chegou a sofrer fechamento de vagas, vamos dizer assim, perda de mão de obra? Pelo contrário, na época do primeiro lockdown, nós contratamos mais de 20 colaboradores. No primeiro lockdown, vocês contrataram? Lockdown, nós contratamos. A estação maravilha. contratou colaboradores por conta de ter ampliado a demanda de clientes. Nós tivemos um aumento significativo na época da pandemia na questão de entrega delivery e nós ampliamos os atendentes, nós ampliamos os motoqueiros, ampliamos também o nosso sistema, que nosso sistema na época era um antigo, não comportava a quantidade de clientes que tinham. E nós aprimoramos esse sistema, nós trocamos e ampliamos para atender toda essa demanda de clientes. Pois é, quando a gente olha, logo isso no primeiro lockdown aqui no Pará. No primeiro lockdown. Aqui em Belém, né? Isso. Aí vocês contrataram mais 20 pessoas. Mais 20 pessoas. Mas sempre ficou aquela ideia, mas foi motoqueiro, foi o pessoal é motoqueiro que chama, né? Porque motoqueiro, sim. Não, porque recentemente um ilustre senador chamou lá na CPI, usou o termo motoqueiro de forma pejorativa. Não. Não se trata, não. Um trabalhador um profissional de carteira assinada, né, da estação. Que faz também economia, mexer através da compra, alugar as motos, enfim, são trabalhadores. Exato. E aí o que acontece? Não foi só pelo fato da necessidade do delivery, mas também vocês implementaram essa mão de obra internamente. Isso, nós implementamos nós melhoramos o serviço delivery justamente para atender a alta demanda. Não era por ser temporário, nós realmente ficamos fixos com esse tipo de aprimoria. Nós colocamos os motoqueiros, aumentamos os atendentes e mantivemos eles. Eles ainda estão conosco até hoje. Porque como a gente está vendo agora, graças a Deus as coisas estão se abrindo mais. Isso. Tivemos uma queda, segundo o IBGE, nós tivemos uma queda no mês de junho em relação ao mês de maio, uma ligeira queda. Talvez o pessoal se preparando para as férias, né? Para a alta temporada, enfim, houve uma queda no comércio. Mas quando a gente compara o mês de junho de 2021 com junho de 2020, junho de 2021 foi muito melhor. Quer dizer, a tendência é aumentar. E isso está acontecendo na Estação Cosméticos? Com certeza. Nós aumentamos os colaboradores, inclusive inauguramos uma loja em setembro,
que foi a loja do Pá. Que bênção. Em plena pandemia... Inauguramos uma loja. Isso é bacana. Isso significa muito trabalho, denodo, comprometimento com certeza. Com as pessoas, não só no vender, mas no orientar, não é isso? Exatamente. Temos investido em treinamentos internos também, temos trabalhado a questão do aprendizado do colaborador, né? E aprimoramos ele justamente para preencher essa vaga que a gente está precisando. E como é que chega a pessoa lá? Um exemplo, não vou dizer agora. Sim. Quando essas pessoas chegarem, vocês chamam, precisamos de motoqueiro, precisamos de atendente, precisamos... Várias vezes nós acusamos vagas nas nossas redes sociais abertas para a área de maquiagem, a área estética da loja, para várias técnicas também, como TI, auditoria, dentre outros setores. Justamente porque a demanda tinha aumentado muito. Nós conseguimos selecionar várias pessoas e todos os meses nós temos essas seleções para vários setores da empresa. Vocês recebem currículo lá? Recebemos bastante currículos, tanto pelo e-mail quanto fisicamente, né? Nós recebemos, nós enviamos para o nosso setor de RH e eles fazem o processo seletivo da empresa. São quantas lojas, estação cosmética tem? Nós temos 7 lojas e temos um centro de distribuição também inaugurado no ano passado. Eu fico muito feliz de ver, é uma empresa genuinamente paraense? Genuinamente paraense. A primeira loja foi na Cidade Nova. Olha que bacana. É muito bom porque às vezes a gente vê notícias ruins a respeito da gente, notícias negativas, pessoas que sobrevivem à custa do negativismo. Exato. Isso sim, negar a nossa capacidade de empreender, negar a capacidade de aprender. No sentido, quando eu te falei das pessoas que levam currículo, que querem um emprego, elas estão estudando em algum lugar isso. Exatamente. E a base de formação desse pessoal, quem é? A origem. Essas pessoas que chegam lá para na parte da maquiagem. Sim. Eu vou falar de uma forma bem simplificada. Bem leiga. Eu quero... tem uma vaga lá no setor de maquiagem. Aí chega uma pessoa lá, essa pessoa se formou em algum lugar, ou vai aprender lá com vocês, como é que é? Tem coisas especiais para... Porque na hora aqui da apresentação do programa, na abertura, eu disse, caramba, minha pele está oleosa, porque aí o Adriano e você... Então, aliás, ele fez umas imagens lá, mas tem sim. Fala de vocês? Tem alguma coisa? Não, só as imagens? Não, só as imagens da nossa loja, a loja matriz. Ah, é? Isso. Então, aí eu estava falando do brilho, que não tem o pó para tirar, e não é ajeitar aqui os cabelos grisalhos, essa coisa toda. Tudo para perguntar como é vamos usar o termo, a demanda do homem da estação cosmética. Sim, nós temos o setor masculino também, setor de barbearia, tanto em maquinário, as máquinas de corte em si, né, que eles procuram muito. Trabalhamos com diversas linhas profissionais, assim como também os produtos. Temos gel, temos shave, já são os termos mais técnicos, né? Sim, sim. Temos produtos realmente masculinos, pentes, nós temos outros kits de autocuidado. Mas o homem tem procurado muito, ele... Ainda se esconde. Procura sim, principalmente os profissionais da área procuram super lá na loja. E a gente tem dado essa assistência também para o setor de barbearia. Não só o profissional da área, mas para o uso. Procura. Procura. Temos produtos específicos sim. O pessoal está mais solto, né? E hoje o homem cuida muito bem da barba. Então, como virou uma tendência masculina, né, o cuidado com a barba, deixar a barba crescer, querer uma barba bem feita, a procura tem sido grande também. Agora, eu tomei informação que vocês ganharam como é que chama? Um concurso, né? Uma premiação de pesquisa, isso. É o Prazer em Trabalhar 2020. Prazer em Trabalhar 2020. Isso. Foi promoção de quem? Foi um projeto do Diário do Pará, e ele promove essa pesquisa dentro das empresas que se inscrevem, né, as empresas paraenses, se inscrevem nesse projeto dessa pesquisa para saber a colocação das empresas em termos de realmente do prazer em trabalhar dos colaboradores. Então, essa pesquisa ela é feita com os colaboradores das empresas e, de acordo com a pesquisa, com as perguntas, eles vão fazendo a catalogação de colocação mesmo, primeiro lugar, segundo lugar, e são 20 empresas que são selecionadas, e a estação foi uma das 20 empresas, nós ficamos em 10º lugar. 10º lugar? Entre as 20 do Pará. Quantos anos tem a empresa aqui? 3. 3 anos? 3 anos. Este ano foi a sétima loja. Ano passado. Ano passado, aliás. Em plena pandemia. Isso. Gostar de trabalhar, apesar de... E os riscos, vocês não ficavam com medo, não tinha... Mas tinham todos a questão os protocolos. Pandêmica? Aquele negócio do risco, da distanciamento,
do fato de vocês tiveram algum problema nesse sentido de contágio, de infecção? Não, a gente teve assim, todo mundo praticamente do Pará inteiro pegou. Sim, o que a gente teve foi os primeiros cuidados. Quando começou a pandemia, nós fomos orientados a termos apenas metade do nosso quadro. Certo. Então, as pessoas de alto risco foram para casa e os demais ficaram na empresa. Só que tudo seguindo o protocolo. O uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento era parte do protocolo também. Nas filas dos caixas foi colocado o distanciamento, seguimos todas as regras. Olha, eu queria, já foi dado o sinal ali, eu tenho mais uma indagação para fazer. Hoje o Brasil ele vive algumas questões extremamente polêmicas, vocês me desculpam, na minha opinião, na minha visão de um cara que nasceu um dia desse, há 70 anos, na minha opinião, vejo muito exagero, uma questão de opinião. Alguém pode até dizer, porque tu nunca sentiste na pele. Pô, você morava comigo, vivia comigo, como é que você não sabe? Se a gente sentiu na pele, no coração, no espírito, na alma, no ego, no psicológico, enfim. Exato. Você não pode acusar ninguém. Então eu me dou o direito de pensar também. Eu não sou Maria vai com as outras. Eu quero me referir. Primeiro nós falamos aqui da economia de uma empresa que quando você olha, estação cosmético, não, isso não é prioritário e provou que era, vocês já demonstraram. Manteve a questão da economia, a necessidade do trato. Muita gente falou em tratamento precoce, é uma colocação minha. Eles não falaram disso. Se falaram em higiene e limpeza, é uma coisa básica. Higiene e limpeza é básico para cuidar da saúde, em quaisquer que sejam as situações. Mas tem um outro que eu vou tocar agora, para terminar a nossa conversa. Eu fiquei muito feliz de ver também a questão da religiosidade e a questão da diversidade. Mas antes de eu conversar sobre esse tema com você, eu queria apresentar uma matéria aqui sobre o Brasil, que quase a gente não vê. Aliás, a mídia, eu fico triste como jornalista, radialista, cronista, a gente só fala disso, dele, disso. Uns 3 ou 4 disso e dele. Mas a gente não mostra um Brasil que está acontecendo, que às vezes nós não sabemos. Um Brasil que acontece, que cresce, que desenvolve e que poucos de nós vemos. Mas a gente vai mostrando. Veja essa aqui. Olá, pessoal! Saiba o que foi notícia no MEC nesta semana. O MEC divulgou o balanço final das inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2021 do SISU. Ao todo, foram registradas 697.764 inscrições. Divulgado o resultado do recurso de nome social do Enem, os inscritos devem verificar na página do participante se tiveram os recursos deferidos para a edição 2021. O PDDE já transferiu recursos para mais de 100 mil escolas públicas neste ano. O FNDE já repassou cerca de 854 milhões às unidades executoras de todo o país. A adição de 99 milhões de reais ao orçamento da CAPES garante o pagamento de mais de 90 mil bolsas. A suplementação é resultado dos esforços do MEC junto ao Ministério da Economia. E um estudo coordenado por um hospital da rede EBSER mostrou que mais de 88% dos participantes que nunca tiveram Covid-19 desenvolveram anticorpos com metade da dose da AstraZeneca. Os resultados da segunda dose saem em outubro. Então é isso, pessoal. Na semana que vem, traremos mais notícias do MEC para vocês. Até mais! Olá, pessoal! Saiba o que foi notícia no MEC nesta semana. O MEC divulgou o balanço final das inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2021 do SISU. Ao todo, foram registradas 697.764 inscrições. Divulgado o resultado do recurso de nome social do Enem, os inscritos devem verificar na página do participante se tiveram os recursos deferidos para a edição 2021. O PDDE já transferiu recursos para mais de 100 mil escolas públicas neste ano. O FNDE já repassou cerca de 854 milhões às unidades executoras de todo o país.
A adição de 99 milhões de reais ao orçamento da CAPES garante o pagamento de mais de 90 mil bolsas. A suplementação é resultado dos esforços do MEC junto ao Ministério da Economia. E um estudo coordenado por um hospital da rede EBSER mostrou que mais de 88% dos participantes que nunca tiveram Covid-19 desenvolveram anticorpos com metade da dose da AstraZeneca. Os resultados da segunda dose saem em outubro. Então é isso, pessoal. Na semana que vem, traremos mais notícias do MEC para vocês. Até mais! Tá vendo? É por isso que a gente sempre procura dizer aqui, eu não sou formador de opinião, não sou dono da verdade, sempre vamos procurar colocar as coisas aqui no sentido de subsidiar, de dar algumas informações e agradeço. Eu estou pegando uma aula com essa menina aqui, com todo respeito. Tá? O Adriano também aqui nos bastidores, conversei um pouco com eles, a gente vai aprendendo, trocando informações, compartilhando o conhecimento. Então, algumas coisas que eu mostro aqui para vocês, eu não tinha visto ainda não, porque a gente fica diante da mídia e não mostram, só mostram que tem outros interesses, mas a gente vai mostrando por aqui. Minha querida, me permita tratá-la assim com o maior respeito, Tamires Oliveira. Isso. Gerente de marketing da Estação Cosméticos. Eu tomei informação de que os donos da empresa são adventistas. Isso mesmo. E daí, Matoso? Calma, deixa eu concluir, deixa eu molhar o bico, como diz. Aliás, eu gosto muito de ver, de vez em quando eu vejo. Quase todo dia eu vejo a TV Novo Tempo. Eu gosto de ver, tem uns pregadores lá, eu acho muito legal. Gosto muito, aprendo também. E como é essa relação, tá certo, da religiosidade com as diversidades? Isso é uma discussão. Exato. Pode, as não pessoas pode, têm não dá, preconceito. Tem a questão de polemizar, né, a coisa. E não precisa, é tudo muito simples, né? Nossos diretores têm a questão adventista, eles implementaram essa cultura, ela faz parte da empresa, nós não abrimos no sábado. No entanto, a diversidade e o respeito faz parte também do nosso caráter, né? Faz parte da nossa empresa. Nós respeitamos e nós admitimos colaboradores que são também LGBT e eles fazem parte da nossa empresa. Nós temos pessoas lésbicas, nós temos pessoas homens gays, nós temos também trans, nós temos também pessoas que são justamente desse público, digamos assim, mas que são totalmente parte da nossa realidade. E todos são totalmente respeitados, amamos todos eles, eu falo com muita propriedade e pessoalidade, somos próximos de todos, sabemos o nome de todos os colaboradores e abraçamos todos, com muito carinho. A questão racial também, Com porque eu já vi, toda certeza. eu falei da TV Novo Tempo, meu diretor, aí não fica com ciúme não, é porque eu gosto de ver, como a gente aprende informação, a gente tem que ver o máximo possível. Tem uma apresentadora negra, que olha, vou te contar, a moça, não, a questão de ser negra e da competência. Exatamente. Né? Porque também não adianta você botar, vou botar o Matoso, o coitadinho do Matoso, velho e baixinho, vai arranjar um lugarzinho para ele, não, mas tem que ser competente, pô. Não adianta eu ser velho e baixinho, faço parte de um grupo de diversidade, mas eu sou ruim. Não adianta me contratar. Exatamente. É isso. Pô, aí já é ter pena, ter piedade. Aí não. Todos altamente capacitados, Exatamente. independente de raça, cor, religião. Gente, nós temos pessoas que trabalham no nosso quadro que são maravilhosos, tecnicamente falando. Pessoas que são maquiadores profissionais, que são afros, que têm o cabelo maravilhosamente lindo, aqueles cachos maravilhosos. Temos também pessoas que trabalham com outras áreas da beleza ou da loja, com cabelo, com questão estética também, questão da pele, né? E falar maravilhosamente bem, poder vender para um cliente, passar para um cliente uma segurança de que aquele tom de pele daquela base é essa, você vai ficar linda dessa cor, porque a sua cor é essa, o seu cabelo é esse, a textura é essa. E falar com tanta propriedade é lindo de se ver, realmente. Muito bem, parabéns, isso é lição, isso é testemunho. Eu costumo dizer assim, Jesus Cristo quando veio, pelo que eu sei, não tem uma parte na Bíblia, do Evangelho do Novo Testamento, que ele disse, olha, cura esse cego, qual é a religião dele? Exatamente. Qual é a cor dele? Qual é o sexo dele? Ele não escolheu. Exatamente. Ele não escolheu. Não escolheu quando ressuscitou, não escolheu quando fez cego enxergar, coxo andar, surdo ouvir, não escolheu. Né? Então, hoje em dia é impressionante. O pior é que tem gente aí que, em nome de Jesus, fala cada barbaridade.
preconceituoso, racista, intolerante, etc, etc. É uma aula que os seus recomendem, é uma satisfação muito grande, não os conheço pessoalmente, mas a gente tem uma admiração, particularmente como cidadão, como uma pessoa que observa, quando a gente passa ali na estrada de Santa Bárbara, né, aquela universidade adventista, né, Sim. que eu conheço desde quando eu morava lá na Barão, lá embaixo, do Instituto Grão Pará, do Hospital Adventista de Belém, que sabe da importância dessas pessoas, religiosamente falando, como também no campo do empreendimento. Com certeza. Minha querida Tamires, muito obrigado. Tinha alguma coisa a mais, que eu sou, como eu disse, que eu sou antigo, e novamente o repórter antigo, alguma coisa a mais a acrescentar que eu não perguntei, a senhora queria falar? Tem mais alguma coisa? Não, gente, não. Só acompanhe a gente, né, nas redes sociais, a Estação Cosméticos, vê um pouco do nosso trabalho. Quem conhece a gente sabe que a gente também tem trabalho com animais, né? A gente tem comedouros, bebedouros nas nossas lojas, temos esse cuidado também com os cães de rua. A gente também tem parceria com as APAES, tanto Castanhal quanto bacana. Belém. E temos esse trabalho social que se estende em várias áreas, né? E a estação ela vem se consolidando assim, não é com muita pluma, não. É realmente trabalho de formiguinha. Legal. Eu posso fazer... Eu vou quebrar aqui o protocolo. O rapaz já fez sinal que o meu programa acabou já. Adriano, vem cá, Adriano. Vem. Ah, claro que tem que vir. Vem cá, Diz que não acredita. Tem que acreditar, Adriano. O Adriano faz parte da tua equipe. Faz parte. Vem cá, faz parte. Adriano. Deixa de ser metido. Tá aqui o Adriano. Adriano de que, Adriano? Adriano Rangel. Ah, Adriano? Rangel. Rangel. Muito bem. Você é da equipe. Quantos são na tua equipe? Nós somos 4. 4. É. Aham. Tá Então tem crescendo. o Adriano, quem mais? Tem a Cleo e a Cleo. Camila. E a Camila. Isso. Essa é a tua equipe. Essa é a minha equipe. Muito bem. Tá, olha, desculpa aí, Adriano, mas eu acredito, só para terminar, eu vi mais uma aqui, cuida da aparência, da higiene, da limpeza, mas tem um restor, né? Como é que é? Temos um restaurante. Vocês vende também para fora? Não é só para o pessoal da loja, não. Desculpa eu perguntar, porque eu não conheço. Fora. Eu Nós tô temos um perguntando. restaurante no nosso segundo piso da loja Presidente Vargas, que ele atende o público aqui, próximo do comércio, né? Olha E que nós bacana. temos o self-service, e temos os nossos PFzinhos também maravilhosos, nossas Onde sobremesas, é que é? Presidente o Vargas é do delivery. quê? Fica na Presidente Vargas, bem próximo ao Banco do Brasil. Ah, bem tá em bom. frente, na verdade. Não tem erro. Com essa saideira, depois do programa a gente vai almoçar. Mas é aqui mesmo que ainda tem que trabalhar. Sim. Obrigado, Tata Mires. Felicidade. Eu que Adriano. agradeço Obrigado o aí. convite. Qualquer hora dessa a gente vai fazer uma visita lá na Estação Cosméticos. Vamos aguardar E eu vou vocês. já te dizer por quê. Aí isso eu tenho que falar, porque é sério. Eu peguei essa bronca de uma manicure lá em Santarém. Eu estava que com você as fez? unhas, estava igual umas garras de leão ou de papão. Bora cuidar dessa De higiene águia. pessoal. Mas eu vou te explicar o que é que foi. Ela disse, cadê o teu material? Eu disse, olha, eu vou usar, porque não sei o que, mas eu indico aos meus clientes que todos tenham seu Próprio material. próprio material. Exatamente. Não é? Ah, mas é para comprar na Estação Cosmético. Não, é para cuidar da saúde, né? É cuidado. Transmissão disso, daquilo. Bactérias, exatamente, fungos. Ainda As não comprei. unhas são... É porque pediram o meu emprestado, gostaram tanto que não me devolveram. Mas eu vou chegar lá. Tamires, obrigado, Adriana. A gente que agradece. Tá bom. Obrigada pelo convite. Tá, pegamos uma pequena aula aqui do pessoal da Estação Cosméticos sobre a questão da economia, da pandemia, da diversidade, da religiosidade, do gostar, como é o nome? Saber trabalhar, como é? Prazer em trabalhar. Prazer em trabalhar. Vamos lá, pessoal. E estudar não faz mal a ninguém. E estudar, muito cuidado com mimimi, muita história que querem pôr na cabeça e no final a gente não aprende nada. Fica pelos cantos reclamando. Tá certo? Um abraço a todos. E é só lembrando que esse Agora é com Matoso é toda segunda, 11h10 da noite, terça, 9 da manhã e no sábado, 15 para as 4 da tarde. Até a próxima, pessoal.